Opa! E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aqui iniciar mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos conhecer um pouco mais da anatomia, conhecer aí um histórico, a importância de alguns estudos nesse sentido da anatomia, por que que é importante estudar o corpo, quais as mudanças nesses estudos aí que nós tivemos desde os tempos mais remotos até os dias atuais, até porque a gente possa compreender como o nosso corpo funciona, algumas estruturas e outras coisas que nós veremos na nossa última aula, que será a próxima, dentro dessa temática da anatomia, certinho? Então vamos dar início aqui. Aprofundamento, o fascínio pelo nosso corpo, como ele funciona, por que que ficamos doentes e o que fazer para curá-lo é imenso. Já visto o que está acontecendo no mundo hoje, aí, uma série de testes voltados para a questão do coronavírus, e esses estudos só são possíveis devido a muita evolução que nós tivemos na ciência de séculos passados até hoje. Ao longo da história, incontáveis teorias, e a maioria delas teorias erradas, foram concebidas de diversas maneiras por médicos, cirurgiões, curandeiros, feiticeiros, benzedores, astrólogos, enganadores e loucos, certo? Muita gente estudou o corpo de diversas maneiras, outros não estudaram, só deduziram como o nosso corpo funcionaria, e isso acabou causando aí avanços, retrocessos e também muita coisa foi quebrada, muita teoria foi quebrada para que hoje a gente entendesse até certo ponto, né, a como o nosso corpo funciona. Vamos dar aqui uma olhada aqui na história aqui, tá bom? Esse cidadão aqui é chamado Hipócrates, ele é conhecido como o pai da medicina, teve ali os seus postulados por volta do século XV a.C. Muitos dos seus estudos até hoje são considerados super relevantes, não à toa ele é chamado o pai da medicina, tá certo? E dentre eles é a teoria dos humores, que é muito comum que a gente estude aí quando entramos nas faculdades. Ele fala que o nosso corpo era constituído de quatro fluidos: a bilis amarela, o sangue, a bilis negra e a linfa, que nosso corpo possuía esses quatro fluidos. E dependendo da quantidade de fluidos que nós tínhamos, ele definia como seria o nosso temperamento. Por exemplo, pessoas que tinham mais fluido de sangue eram pessoas sanguíneas, pessoas que detinham mais linfa eram pessoas fleumáticas, quem tinha mais a bile amarela eram pessoas coléricas e quem tinha mais a bile negra eram as pessoas melancólicas, tá? Então a quantidade de fluidos que você tinha em mais ou menos quantidade no seu corpo determinaria como funcionaria o seu temperamento, que poderia ser quente, né, um temperamento frio, ligado ao fogo, ligado à terra, à água, enfim. É uma coisa que até hoje ainda causa muita discussão nesse sentido do temperamento aliado à composição do nosso corpo. E muito dessa composição corporal só foi possível de ser entendida, compreendida devido a essa prática aqui, a dissecação, uma das práticas que até hoje é utilizada para estudos do corpo humano, para estudarem os órgãos, tecidos e estruturas corporais que nós temos. A dissecação, por muito tempo, ela foi considerada um tabu e, assim, não era uma coisa muito simples você mexer no corpo de alguém. Até porque o nosso corpo ele carrega uma série de enigmas, carrega uma série de leis, cada estrutura, cada sociedade tem o seu significado de corpo. Você não pode chegar, por exemplo, num outro país e dizer que, eu entendo que o corpo é desse jeito, então eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, com o corpo do outro. Não. Algumas regras são pré-estabelecidas socialmente e historicamente. Vou dar um exemplo para vocês aqui no período da Idade Média, onde a questão religiosa tinha poder muito grande, muito forte na sociedade. E nós sabemos que aqueles que são cristãos, na Bíblia fala que o nosso corpo ele é templo e morada do Espírito Santo. Então, quem teria a ousadia de mexer em algo que estava ligado à questão sagrada, à questão do Espírito Santo? Não é tão simples. Não estou dizendo aqui que a igreja estava certa ou que a igreja estava errada. É uma questão de regra de lei social que para alguns é verdade, para outros é duvidável, questionável, certo? Então, muita coisa aí, até por isso que existe o dualismo entre ciência e religião. Esperto e inteligente é aquele que consegue unir aí os dois conceitos e viver direitinho, tá certo? Então, para a gente o que fica é
A dissecação, o estudo do corpo humano, nunca foi algo tão simples devido a uma série de questões históricas e sociais, tá bom? Então, quais contribuições da evolução desses estudos aí nós podemos apontar dentro da medicina, das ciências e da educação física? Pessoal, muito simples. A partir do momento que o homem conseguiu fazer esse procedimento de dissecação, ficou mais fácil, ficou mais acessível a questão das imagens, das estruturas corporais, de a gente saber qual músculo está sendo trabalhado durante um exercício, tá? Saber qual isolar determinado grupamento muscular para fazer aquela atividade física, entender, por exemplo, quais articulações estão envolvidas num processo de corrida e caminhada. Entender que o coração ele serve para bombear o sangue, os batimentos que estão acontecendo ali é com essa função, e principalmente compreender que o coração que nós temos não tem essa imagem anatômica aí, é algo mais próximo dessa outra que vocês estão vendo, tá? E aí esse procedimento de sístole e diástole, né, que é esse batimento do coração, que serve para bombear o sangue, é esse que a gente consegue sentir quando colocamos a mão aqui sobre ele, tá certo? Então muitos estudos vieram nessa intenção de desmistificar, muitas situações aí que a sociedade impunha como verdade. E voltado aí para a questão da prática da atividade física, a anatomia ela evoluiu ali direitinho com os esportes e hoje um médico consegue tratar um atleta mais rápido, encontrar a cura para uma lesão. Tem um exemplo recente no Diego do Flamengo, por exemplo, que precisou fazer uma fratura. Ele passou por uma fratura e rapidamente, pouco tempo para o nível de fratura que ele teve, já estava apto a jogar, surpreendendo todo mundo. Então, muito do que a gente vivencia hoje tem forte ligação com a evolução da ciência, com a evolução da medicina e com os conceitos que a anatomia traz para o nosso dia a dia. Olha, a gente vai fazer uma pausa nesse sentido, tá bom? Uma pausa para o lanche. Na próxima aula nós iremos concluir essa temática aplicando alguns conceitos básicos relacionados à posição anatômica. A gente vai entender o que é um decúbito ventral, o que é um decúbito dorsal, entre outras questões relacionadas a isso. Até para quando futuramente quem aí, sei, se quiser seguir a carreira de educação física ou alguma coisa da área da saúde, vai precisar desses conceitos. O pessoal da enfermagem, fisioterapia, vai precisar desses conceitos básicos para conseguir os seus objetivos. Um abraço e até a próxima. Valeu!